Olá, boa noite, desbravador. Eu espero que você esteja muito bem. Que Deus abençoe muito a sua vida. Hoje nós vamos fazer a classe bíblica do cartão chamado Acampando com o Criador. Nós vamos fazer o estudo que se chama Por que existem pragas? Ele está na página 13. Peço que você abra por gentileza para que estudemos juntos e possamos aprender muita coisa desse estudo. Vou começar a ler, tá bom? Diz assim, no primeiro quadradinho: enquanto brincavam à beira do rio, os desbravadores eram importunados por pequenos monstros. Nossa! Ah! Odeio esses mosquitos. Por que Deus criou estas pragas? Depois, no outro quadradinho, parasitas, piolhos, carrapatos, vermes. Que nojo! Seres malignos para perturbar o nosso acampamento. Aí o menininho fala para ela: olha, uma sanguessuga na sua perna. Nossa! A menininha se espanta e então ela desmaia. Desbravadora de apartamento ou desbravadora Nutella. Não aguentou. Todos precisamos entender que Deus criou todos os seres vivos, mas não criou todos como conhecemos após o pecado. A historinha está nos mostrando que, embora Deus tenha criado todos os animais, eles eram muito diferentes no começo. É verdade. A Bíblia diz que Deus criou tudo e tudo era muito bom. Isso está em Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Só que quando olhamos para os nossos dias de hoje, nem tudo é muito bom. O leãozinho que Deus criou e que antes comia grama junto com o cordeiro, hoje é muito perigoso. A onça que Deus criou e que pastava junto com o boi, hoje é muito perigosa. A mesma coisa com estes insetos. Alguma coisa aconteceu que os tornou, os fez ser não tão bons assim. O que será que aconteceu, querido desbravador? Vamos continuar para descobrir? Na página 14, ele diz assim: parasitas. Todo organismo vivo que vive às custas do outro sem beneficiá-lo é considerado um parasita. Podem ser mosquitos, piolhos, pulgas, plantas que sufocam outras plantas e vermes dos mais diversos. Então, por que um Deus de amor criou criaturas inúteis que só servem para prejuízos e doenças? É uma pergunta muito importante. Existem esses animais que vivem somente para fazer mal a outros animais. Vou te contar uma coisa. Existe um parasita que ele escolhe viver no olho do caracol. É? E sabe o que ele faz? Do olho do caracol, ele começa a chamar a atenção dos pássaros. O lugar que esse parasita quer viver não é no caracol, é na barriga do pássaro. O lugar que ele quer estar é dentro do pássaro. Então ele usa o caracol para atrair o pássaro. O pássaro vai comer o caracol, porque o caracol está chamando a atenção dele, o parasita está chamando a atenção dele. Quando o pássaro comer o caracol, o parasita que estava no olho dele vai aonde? Isso, na barriga do pássaro. E ele vai viver dentro do pássaro. Existe um outro parasita que faz uma coisa parecida. Ele invade o cérebro do peixe, a cabeça do peixe, e faz com que o peixe nade de forma desordenada na superfície do rio, bem lá em cima. O pássaro vai olhar aquilo e vai pensar: nossa, mas que comida fácil, não é? Então ele vai atacar
e vai pegar o peixe. Quando ele pegar o peixe e comer o peixe, o parasita que estava dentro do peixe vai morar aonde? Isso, na barriga do pássaro. O parasita que estava dentro do peixe queria viver dentro do pássaro. Aí o autor nos pergunta, por que Deus criaria animais assim? Tão maus, tão ruins, que aparentemente não servem para nada, pelo contrário, apenas prejudicam, fazem mal aos outros animais. Vamos olhar o outro quadrado, vamos dar sequência. A origem do mal. Expulso do céu, Satanás se disfarçou numa serpente e enganou nossos inocentes pais Adão e Eva. Ele apresentou ideias que nos colocaram em rebelião contra Deus e, já que Adão e Eva eram os donos deste planeta, a rebelião passou a todos os seres vivos deste planeta. O mal, ele não surgiu no nosso planeta. É verdade, ele surgiu no céu, através de um anjo de luz. Ezequiel, o livro de Ezequiel diz que esse anjo ele era perfeito em tudo o que ele fazia. Tudo o que esse anjo fazia era maravilhoso, era exemplar. O livro de Isaías diz que um dia esse anjo desejou ser como Deus. É verdade. Ezequiel diz que o anjo cometeu iniquidade. Ou seja, ele começou a quebrar a lei de Deus. Isaías nos diz que ele começou a fazer isso porque ele queria ser como Deus. Ele queria ser como Jesus Cristo, que é Deus, que é o Criador de todas as coisas, que é o nosso Redentor. O diabo começou a enganar os outros anjos para conseguir isso. E ele enganou metade dos anjos a princípio. Só que Jesus não ficou vendo tudo isso com os braços cruzados. Jesus começou a procurar os anjos e conversar com eles e mostrar que Deus não era todas aquelas mentiras que o diabo estava dizendo. Começou a mostrar que Deus os amava muito, que Deus queria somente o melhor para eles. De metade, apenas 1/3 dos anjos decidiram continuar no caminho do diabo. O próprio Jesus conversou com o diabo. É verdade. Ele mostrou para o diabo o fim de todas as coisas. Ele mostrou que no final o diabo seria derrotado e destruído se continuasse o caminho que ele estava começando a trilhar, a percorrer. O diabo, por um momento, ficou hesitante. Jesus havia dito que se ele se arrependesse, ele poderia voltar ao cargo dele, ele seria perdoado, ele poderia voltar a ser aquele ser feliz e perfeito. E o diabo, por um momento, desejou fazer isso, mas ele havia permitido que o pecado tomasse conta do coração dele. E por causa disso, ele achava que ele já tinha ido longe demais e que Deus não iria perdoá-lo de verdade. E então ele, com 1/3 dos anjos, decidiram fazer uma guerra no céu. Apocalipse capítulo 12 diz que houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos, Miguel é um título de Jesus Cristo que significa quem pode ser como Deus, é uma afronta ao próprio diabo. Miguel e seus anjos lutaram contra o diabo e os seus anjos, mas o diabo e os seus anjos não foram suficientemente fortes. E então foi expulso do céu a antiga serpente, o grande dragão, diabo, Satanás, o sedutor do mundo. Ele foi atirado para a terra. Quando o diabo foi expulso do céu, ele não veio direto para a terra. Ele começou a andar em todo o universo tentando achar uma casa para morar, um planeta para roubar para ele. Existem outros planetas que possuem vida. É verdade. O livro de Jó, no capítulo 1, nos mostra que Deus faz reuniões com os representantes desses planetas. E um dia o diabo foi nessa reunião, porque devido à desobediência dos nossos pais, ele se tornou representante do planeta Terra.
O diabo foi em todos esses outros planetas, mas lá eles escolheram obedecer a Deus. Então, Deus decidiu criar o homem e a mulher, o mundo, como nós conhecemos, porém de forma perfeita, maravilhosa, muito boa. O diabo vem para este mundo e, usando uma serpente, engana Eva. E Eva dá o fruto proibido para Adão. Adão o come e então o pecado passa a reinar no nosso planeta. Nós nos tornamos contaminados. Por que será que o diabo quis usar uma serpente? É muito simples, a serpente era o animal mais bonito da criação de Deus. Ela tinha patas, ela tinha asas. Quando ela voava, os raios do sol batiam nela, parecia ouro polido no céu. Era linda. E o diabo usou a serpente para enganar Adão e Eva, o animal mais bonito da criação de Deus. O diabo queria ser como Deus. Ele não se contentou em ser uma criatura. E ele fez com que Eva sentisse a mesma coisa. Eva também não se contentou em ser uma criatura. Por um momento, ao comer do fruto, ela desejou ser como Deus também. Por causa disso, desbravador, o nosso planeta entrou em rebelião contra Deus porque escolheu desobedecer a Deus. E o mal passou a todos nós, porque todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Vamos continuar? Você já percebeu que parasitas como os piolhos estavam entre as pragas do Egito? Aproveite para memorizar as 10 pragas e cumprir o requisito 2.1b da classe de amigos. Você sabe quais são as 10 pragas do Egito? Eu escrevi para facilitar para você, mas estude elas, são muito interessantes. A primeira praga foi as águas do Nilo se transformarem em sangue. A segunda praga foi as rãs. A terceira praga foram os piolhos. A quarta praga foram as moscas. A quinta praga foi uma grande peste, doença, nos animais. A sexta praga foram úlceras, ou seja, feridas purulentas, abertas, muito feias e doloridas. A outra praga foram as chuvas de pedras. A oitava praga foram os gafanhotos. A nona praga foram trevas, escuridões em todo o reino do Egito. E a 10ª e pior praga foi a morte de todos os primogênitos, tanto dos animais quanto também dos egípcios. Estas são as 10 pragas do Egito. Vamos continuar? Nós temos uma pergunta. Como Jesus explicou a origem do mal? Mateus, capítulo 13, se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, versículo 24 e versículo 25, ele diz assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas quando os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Ou seja, como Jesus explicou a origem do mal? Jesus mostrou que o diabo colocou coisas ruins naquilo de muito bom que Deus havia criado. Olha comigo a primeira possível resposta. Deus deixou os seres evoluírem? Não, Deus os já criou evoluídos, perfeitos. A segunda, a morte e a dor fazem parte do plano de Deus? Claro que não. Desbravador, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é justiça. Deus, ele odeia a dor. Deus odeia que as suas criaturas sofram. Isso não faz parte dele, do plano dele. É plano do inimigo para machucar a Deus. O inimigo machuca a nossa vida para conseguir atingir o coração de Deus. O inimigo, o diabo, ele é forte,
mas ele não é forte o suficiente para lutar contra Deus. Ele não consegue nem arranhar a Deus. Só que se ele machucar a mim e machucar a você, ele vai conseguir atingir a Deus. É por isso que Deus manda os anjos mais fortes do céu para proteger a nossa vida, porque ele nos ama muito. Vamos para a terceira alternativa. Um inimigo infiltrou o mal na criação de Deus. Exatamente isso. Deus criou tudo muito bom. Todos os animais eram bons e dóceis. Tudo era perfeito, mas o que o inimigo fez? Colocou o mal, colocou o pecado. Fez com que o pecado passasse para as criaturas de Deus que agora se tornaram selvagens. E também para os seres humanos que também se tornaram maus. Vamos para a segunda pergunta? Como a terra e a natureza sofreram os efeitos do pecado? Gênesis capítulo 3. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 3, versículo 16 ao versículo 19. Gênesis capítulo 3, versículo 16 ao versículo 19. Ele fala assim: E a mulher disse: Multiplicarei de sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio às dores dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que você atendeu à voz que a mulher da tua mulher, e comeu da árvore que eu te ordenara não comer, maldita é a terra por sua causa. Em cansaço vai obter dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela vai produzir também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o pão, até que torne a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. A primeira alternativa ele diz: a terra foi amaldiçoada e enfraquecida? Foi. Por causa da desobediência de Adão e Eva, o pecado passou a toda a criação. E o pecado amaldiçoou, enfraqueceu a criação de Deus. A segunda pergunta não marca a primeira ainda, vamos ver as outras, tá bom? A terra fraca produziu plantas venenosas e espinhosas? Exatamente. Antes não havia plantas venenosas. Antes não haviam espinhos. Tudo era lindo, belo e não oferecia nenhum mal às criaturas e criações de Deus. Porém, depois do pecado, começou a surgir as plantas venenosas, que poderiam fazer mal, poderiam matar uma pessoa. Também começaram a surgir espinhos, que dificultavam muito o trabalho e também faziam mal às pessoas. Então, a segunda também está certa. Não marca ela ainda, vamos ver a terceira. Os animais lutando para sobreviver na terra amaldiçoada se adaptaram? Sim. Os animais que antes eram herbívoros se tornaram carnívoros. Eles se tornaram assim, se adaptando a esse novo estilo ruim por causa do pecado neles. Eles decidiram comer, eles passaram a comer outros animais, o que é muito ruim. A terceira também está certa. Vamos ver a última? Todas estão corretas? Exatamente. A resposta então é: todas estão corretas. A terra foi amaldiçoada e enfraquecida, ela produziu plantas venenosas e espinhosas e os animais começaram a se adaptar. Mas isso não quer dizer que se tornaram melhores. Pelo contrário, se tornaram piores. O diabo, ele é invisível aos nossos olhos, mas isso não quer dizer que ele não exista. Só porque eu não o vejo, não significa que eu não tenho que me preparar, que eu não tenho que sentir medo. Desbravador, Deus me protege de todo mal, mas se eu estiver longe de Deus, então eu preciso sentir muito medo desse inimigo, porque ele é cruel. Eu não o vejo, eu não sei onde ele está, mas, assim como um parasita, ele pode estar me usando ou muito perto de mim sem que eu perceba. É por isso que eu preciso tanto de Deus. Eu dependo de Deus para tudo, até mesmo para a proteção. Vamos para a pergunta número 3? Em bate-papo com a sua unidade, tente definir o que significa Jesus como a água da vida.
Com esta atividade, você estará cumprindo o requisito 7.2 da classe de amigo e, ao avaliar a história de João 4, cumpra o requisito 2.4 do cartão de pesquisador. Um desbravador conhece os 3 métodos de tornar a água pura. Vamos lá. A primeira coisa que temos que entender é que João capítulo 4 conta a história da mulher samaritana. Jesus, em determinado momento, ele encontra de propósito com esta mulher. Ela foi tirar água do poço, não era uma tarefa fácil. Então o que acontece? Jesus diz que ele era a água da vida e ela acha que se ela pegasse a água que Jesus tinha para oferecer, ela não precisaria mais tirar água do poço. Jesus é a água que purifica todas as coisas, desbravador. Jesus é a água que é capaz de nos curar, de nos libertar destes parasitas tão ruins que existem. Vamos continuar? Existem 3 métodos de tornar a água pura. O filtro, de tudo que você ouvir, filtre pela orientação bíblica. Nós temos que ter o filtro em nossas vidas. A fervura, às vezes Deus nos permite a provação, pois o calor queima e separa o que é ruim, como o calor elimina os parasitas da água. Deus também pode usar da fervura espiritual para nos purificar. Tratamento químico. Jesus destrói as obras do maligno por seu poder. Isso é incrível. Jesus é todo-poderoso e é capaz de destruir as obras do inimigo, usando do seu poder. A pergunta número 4. Então, só para ficar claro, a água pura, ela nos ajuda, ela faz bem para nós. Uma água contaminada faz muito mal para o nosso corpo. Mas quando se trata do pecado, ele está em todo lugar. É por isso que nós precisamos filtrar com a palavra de Deus o que é bom do que é ruim. Deus muitas vezes vai usar a fervura, as dificuldades da vida para nos tornar melhores. E também o tratamento químico, quando não pudermos mais fazer nada, Jesus vai operar na nossa vida com o seu grande poder. Pergunta número 4. Qual é a obra de Jesus? Estude o milagre da cura dos endemoniados gadarenos e cumpra o requisito 2.4b de companheiro, avaliando como os gadarenos eram parasitados e como Jesus os libertou. Mateus 8.28. Use nosso jogo para ilustrar este estudo. Vamos abrir em Mateus 8.28 rapidamente. Mateus capítulo 8, versículo 28, diz assim: Tendo chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados saindo entre os sepulcros, a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Olha, estes 2 endemoniados, eles estavam totalmente infectados pelos parasitas espirituais. Eles estavam transtornados, eles não deixavam ninguém passar, eles se machucavam e queriam machucar as outras pessoas. Quando encontraram Jesus, porém, que é a água da vida, que nos cura de todo e qualquer mal, eles encontraram a solução para o problema deles. Quando eles se encontraram com Jesus, Jesus os libertou, Jesus os curou, Jesus os salvou. A pergunta número 5 diz: como Jesus nos ensinou a derrotar o diabo? Mateus capítulo 4, versículo 10. Vamos voltar um pouquinho à Bíblia? Mateus capítulo 4, versículo 10. Diz assim: Então Jesus ordenou: retira-se de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. O diabo tentou levar Jesus ao pecado, quando Jesus se fez homem para nos salvar. O diabo fez 3 grandes tentações para ele, enquanto Jesus estava jejuando e orando no deserto. Nas 3 tentações, Jesus venceu o diabo usando a palavra de Deus. É verdade, a nossa arma mais poderosa contra este parasita invisível chamado diabo, que é tão perigoso e cruel, é a palavra de Deus. Jesus o combateu simplesmente dizendo: está escrito.
É assim que Deus pede, é assim que Deus quer. É exatamente assim a resposta. Jesus respondia com a Bíblia, a palavra de Deus, dizendo: está escrito. Desbravador, nós precisamos muito ser curados dos parasitas espirituais da nossa vida. O único que tem a cura é Deus. Eu quero ser curado. Eu acredito que também você também queira ser curado. O único modo de ser curados é ir até Deus. Ele tem um remédio e ele vai te dar gratuitamente. Ele vai também te dar uma vida mais feliz, uma vida muito mais legal, uma vida muito mais divertida, protegida, segura. E quando isso acontecer, estude também a palavra dele. Porque quando você estudar a palavra dele, você vai estar se fortalecendo para enfrentar de novo os parasitas quando eles voltarem. Que Deus possa abençoar muito a sua vida. Vamos orar neste momento? Feche o seu olho, incline a sua fronte, vamos orar. Nosso bom Deus, obrigado por cuidar tão bem das nossas vidas. Pedimos que nos ajude a fazer sempre a tua vontade e o teu querer. Nos proteja do mal que existe, desses parasitas. Coloca os teus anjos para cuidar das nossas vidas, porque dependemos totalmente do Senhor em tudo. Por Cristo Jesus. Amém.